Fala, trader! Wesley Santos aqui. Galera, nesse vídeo eu vou ensinar vocês a como encontrar fundo e topo no mercado que está em tendência de queda. Então, galera, desde já eu já peço a vocês, deixa aquele like para fortalecer, se inscreve no canal, porque tem conteúdo muito top para vocês, beleza? Então, galera, ó, nosso indicador Fênix aqui na tela. Eu tirei a regra de execução, que mostra as entradas, mas todo mundo já sabe como é que funciona, né? Parou de ficar vermelho, é uma possível entrada de compra, parou de ficar verde, uma possível entrada vendedora, beleza? Eu vou fazer, eu sei que a galera já sabe como é que foi o pregão de hoje, quarta-feira, dia 5 de maio de 2022, foi uma tendência de queda muito grande, mas eu quero iniciar o pregão aqui, ó, desse jeito aqui, sem mostrar vocês como foi, para a gente fazer uma análise antes de estar iniciando o pregão, para vocês visualizarem comigo como é que funciona o pré-marketing, a pré-análise de como é que funcionaria o pregão, né? Olha só, galera, nós tivemos aqui um pivô de alta, né? Ó, um claro pivô de alta aqui. Então, quando estava operando, já fiz isso aqui, ó. Já montei aqui um pivô de alta. O preço poderia chegar aqui nessa região de 100, 127, beleza? E aqui tem dificuldade, que aqui tem resistência, esse topo aqui, e eu tenho um LTB aqui e um LTA aqui, beleza? Então, vamos analisar como é que o preço foi se comportando, ó. Início do pregão. Muito volume aí, comprador. O preço devolveu tudo, bateu lá na região de 100, devolveu tudo. E olha só o que está acontecendo. Aqui é o que eu estava visualizando quando iniciou o pregão. Bateu lá na região de 100 e devolveu. Eu tenho aqui, ó. Eu tenho essa região aqui também de suporte, né? Ó. O preço segurou aqui, fez falso rompimento, subiu. E tenho essa região aqui que ele respeitou. Então, eu tenho essa região de suporte. Se a gente olhar para trás, não tem fundos. Beleza? Então, aqui, ó. Vejam o que está acontecendo. O preço ele começou a entrar volume de venda aqui. Pegou, segurou na minha região de suporte, opa, beleza, segurou no suporte e subiu, só que olha só, tem muito volume vendedor. A gente não faz nada, galera. Aí ele faz o quê, ó? Aqui é um teste que ele está fazendo nessa LTA que está sendo rompida, que foi rompida aqui, bem em cima da média de 50, de 200, que está aqui, o preço está abaixo dela, testando aqui essa LTB que foi rompida, beleza? Veja só que ele testou a LTB com um volume bem pequeno. Veja que ele desceu com muito volume vendedor 2 vezes, quando segurou aqui no suporte, e ele testou essa LTA, que foi rompida, com pouco volume comprador. Então, aqui poderíamos encontrar um trade de venda. Aqui poderia ter um tradezinho de venda aqui, ó, com stop. Poderia vender aqui, já que entrou. Na verdade, vender aqui não. Esperar aparecer volume vendedor, né? Que ainda está baixo, ó. O volume vendedor ainda está baixo aí. Agora, ó, entrou o volume vendedor, já está ficando abaixo dessa LTA, dessa LTB, e testou a LTB sem volume, e entrou volume de venda. Então, aqui, ó, teria um stopzinho de 140 pontos para tentar o que? Romper esse fundo, já que está entrando volume. Só que eu ainda poderia esperar o que? Fazer o rompimento, ó, rompeu com muito volume. Aí sim seria o gatilho para a gente poder pegar essa operação. Beleza? Olha só. O preço veio, voltou a testar. Olha aqui, galera. Ó. Isso aqui que eu falo que é o que faz a gente conseguir pegar ótimas entradas. Ó. Esse candlezinho aqui, olha o tamanho do volume dele, que foi o candle que voltou a testar depois que rompeu. Ó. Não tem volume nenhum comprador. Testando aqui essa região de suporte e testando essa LTB. Eu tenho isso aqui também, né? Ó, uma LTBzinha. Beleza? Então vejam como aí dava para pegar o gatilho exatamente agora. Ó. Já que ele rompeu, voltou a testar sem volume comprador nenhum aqui. Ó. Sem volume comprador nenhum aqui.
Vejam que nesse momento aqui, ele testou aqui, não teve volume comprador nenhum. E aqui agora ele está rompendo essa região de suporte sem volume nenhum comprador e está entrando novamente volume vendedor, fluxo. Então aqui é uma entrada de pullback de baixa. Com stop, aonde? Aqui, ó. Stop está aqui, posicionado nesse topinho. Poderia ser essa operação. Infelizmente eu não peguei ela no pregão de hoje. E vejam novamente como ele confirma, galera, ó. Aqui de novo, onde não rompeu aqui, esse candlezinho aqui, ó, é um candlezinho de compra. Olha lá o volume dele, ó. Não tem volume nenhum comprador. Rompeu, voltou a testar, tá fazendo esse movimento aqui, ó. Ó, rompeu, um pullback de baixa. Então, entrada confirmada, vejam que isso aqui é um tipo de operação que eu estou estudando bastante, que é o que? Na regra de coloração, fazer entradas depois de rompimento de LTA e de LTB. Vejam que ele rompeu LTA, LTB e rompeu a região de suporte e já entrou o fluxo vendedor, ficando vermelho a nossa regra de coloração e o volume vendedor acima da média. Então aí, olha só o que aconteceu. O preço despencou. E olha o que estava acontecendo. Ó. Toda hora que ele tentava testar, ó, voltou a testar um pouquinho, o fluxo do comprador foi menor do que o vendedor, quem dos compradores, fluxo menor, e simplesmente o preço começou a cair. Essa LTB aqui, eu vou apagar ela, porque ela dá do momento passado, que a gente já consegue visualizar que temos aqui uma outra LTB, né? Aí eu falei, que é o título do vídeo aí, como é que encontramos fundo, galera. Vejam só, se eu tenho uma estrutura de baixa, é isso que vocês querem, né? Encontrar fundos, encontrar topos, para pegar melhores trades melhor posicionados. Se eu tenho uma estrutura de baixa aqui, um LTB, e eu tenho essa tendência que está sendo mostrada aqui muito forte, ó. Olha o nosso histograma, ele está vermelho aqui e não está conseguindo nem fazer correções, ó. O oscilador nem chega a bater na região aqui em cima e já desce. Ele nem chega a bater em menos 30, menos 40, já desce, porque ele está na tendência muito forte de queda. Então, para mim aqui hoje, até para fazer entradas na correção de venda, foi difícil. Não dava para fazer. Então, eu estava esperando o quê? Encontrar um fundo. Quando é que a gente vai encontrar esse fundo? Quando ele chegar o quê? Fazer um rompimento dessa estrutura de baixa. Eu tenho LTB. Beleza? LTB formada lá, ó. Aqui eu tenho um pequeno rompimentozinho aqui de uma LTB. Só que eu tenho a LTB ainda principal, que é essa daqui, de início, né? Ó, vejam lá que voltou e voltou com volume vendedor. Então, vou até apagar aquela LTB. Aí, só que olha só o que está acontecendo aqui, galera. Nós temos aqui fundos agora paralelos, ó. Um fundo paralelo ao outro, paralelo ao outro. E aqui um rompimentozinho desse fundo, um rompimento desse suporte. Beleza? Fundos paralelos, falso rompimento de suporte. E o preço voltou a ficar acima. E agora, possivelmente, ele vai romper essa LTB. E olha o que aconteceu. Rompimento da LTB. E entrou fluxo comprador. Galera, se montou aqui ó, um fundo, montou uma região de suporte e agora rompeu uma estrutura de baixa que foi essa LTB aqui, poderia ser até essa outra, ó. Poderia ser essa outra aqui também. Ele montou fundos paralelos, ó, e está rompendo a LTB. O que é que eu faço? Aqui não teve um fundo, ou aqui não teve um falso rompimento desse fundo, o preço voltou a ficar acima, respeitando o suporte, eu vou plotar minha VWAP de fundo, ó. É 11,48. VWAP Midas no fundo. Vejam que hoje aqui, para fazer operações vendedoras, só no início do pregão, porque depois as correções eram muito pequenas para poder fazer as operações. Montava um topozinho só e já descia, um topozinho já e descia, um topozinho e descia. E aqui agora ele montou um fundo, ó. Fundo, fundo, fundo. Nós temos aqui, ó, esse fundo,
esse fundo e esse fundo aqui. E vocês vejam que depois que ele montou esse fundo, tinha muito volume vendedor, tinha muito volume vendedor. Toda hora que estava caindo, ele tinha volume vendedor, ó. E o volume vendedor era grande, acima da média. Só que depois, nesse fundo aqui, já começou a perder força e começou a entrar volume comprador. Mas aqui a gente ainda não faz nada, galera, porque a gente precisa o quê? De uma confirmação. Ainda não rompeu a estrutura de baixa, que era essa LTB. E não tem fundos para trás, não tem regiões para trás para a gente poder analisar como fundo. Beleza? O que, que a gente teve aqui, ó? Um rompimento. Isso aqui, galera, eu já ensinei vários e vários vídeos. Falso rompimento de uma região de suporte. Eu tenho esse suporte aqui. O preço ele rompeu e olha só, ele rompe com pouco volume e depois volta a ficar acima da LTB e acima da região do suporte. Vejam que ele rompeu o suporte, voltou a ficar acima, ele rompeu com pouco volume e depois ficou acima com muito volume. Beleza? Então, aqui agora, por isso, quando voltar a testar minha LTB, eu posso fazer uma entrada compradora. Vejam que o preço subiu, e ele subiu com muito volume comprador. E aqui, nesse ponto aqui, ele faz o teste da minha VWAP. Faz o teste aqui da minha VWAP. Poderia entrar comprado aqui, mas, galera, ó, volume vendedor tá alto. Ele pode fazer isso aqui e continuar caindo. Até porque ele fez aqui, ó, um pivô de alta. Isso aqui pode ser o quê? Só uma correção para continuar o movimento de queda. Beleza? Eu preciso que identifiquei aqui o rompimento da LTB. Beleza, fez falso rompimento aqui. O preço volta a testar, ele tem que voltar a testar sem volume, tem que voltar a testar com pouco volume de venda. Aí eu identifico e eu chego à conclusão que aqui é uma região de fundo e que o preço pode reverter. E olha só o que está acontecendo no nosso oscilador também. A tendência não estava forte de baixa, ele chegou lá em cima, conseguiu chegar em menos 40 e menos 30. E agora ele parou de ficar vermelho, ó. Ele começou a subir a nossa média lenta que mostra para a gente a tendência. Beleza? Então aqui já está mostrando fraqueza no movimento de queda. Só que eu quero o quê? Um teste de fundo com pouco volume. E olha só, o preço volta a testar aqui a minha VWAP, a média de 50, agora já com volume menor do que o anterior. Mas olha os candlezinhos compradores. Tudo pequenininho, ó. O volume dos candles compradores é tudo pequeno, ó. Então ainda não possibilita dar gatilho para a gente poder pegar uma operação. Tem que ter paciência, galera. O preço dá uma subidinha, ó. Beleza? E agora volta a testar novamente com o volume vendedor. E aqui você ainda não faz nada. Beleza? E é só que olha só o que aconteceu aqui depois. Ele desceu com muito volume nesse primeiro momento. Beleza? Olha lá, desceu com muito volume. Só que olha depois, ó. Candles vendedores. Opa, aqui. Candles aqui, vendedores, ó. Candles vendedores aqui. E olha o volume aqui, galera, ó. Volume pequenininho abaixo da média. Um volume pequenininho abaixo da média. Então, galera, nesse momento aqui, a gente pode fazer uma compra depois quando aparece volume comprador. E olha só, esse candle aqui com volume comprador acima da média. Ó. Candle comprador com volume acima da média. Com stop o quê? Ligeiramente abaixo da VWAP, atrás desse fundo aqui, um stop técnico, stop curto. E vamos ver como é que desenrolaria esse trade aí. Olha lá, o preço veio, ó, respeitou a nossa análise. A entrada foi aqui, entradinha de 145 pontos. O preço volta a testar a VWAP. Se você ainda está na operação, você veja que ele testou a VWAP e está aqui numa região de fundo, ó. Montou esse fundo aqui, testando novamente. Veja que entrou volume de venda, a gente poderia até sair da operação. Só que ele volta a testar, ó, e o volume vendedor não tem. Então, a gente já identificou a região de fundo. E olha o que o preço faz depois que a gente identificou essa região de fundo aqui, após o rompimento dessa resistência. E olha só,
Aquele gatilhozinho, se você não segurou essa operação aqui, se você não segurou essa operação aqui, ó, olha esse gatilho aqui, depois que rompe essa resistência. Olha só. Candle, vendedor aqui, testando uma resistência que foi rompida e olha o volume que ele tem. Não tem volume de venda. Então, aqui, galera, está acionando o gatilho que para comprar. Aqui a gente compra. E olha a nossa tendência. O que está mostrando? Ó? Mostrando uma nova tendência. Força compradora. Beleza? Então, quem estava comprado nessa região aqui, como eu estava, conseguiu segurar a operação porque o preço voltou a testar VWAP com pouco volume, ó. Voltou a testar VWAP com pouco volume e aqui a gente conseguiria segurar o rompimento dessa resistência. Beleza? Esse trade eu até passei lá no Telegram. E olha só o que aconteceu. Nessa região aqui, eu tive que sair da operação porque não tinha mais volume nos candles compradores, ó. Candles compradores começaram a perder força. Olha lá, esses candles compradores aqui, olha o volume deles. Já estavam com volumes pequenos, ó, com candle comprador com volume pequeno. E entrada de fluxo vendedor nos candles vendedores. Então, eu tive que sair dessa compra aqui. Aqui deu 400 pontos nessa operação. Então, galera, desse jeito aqui, vocês viram como é que a gente conseguiu identificar uma região de suporte forte, ó, por conta da VWAP e do rompimento de uma estrutura de baixa. Rompeu uma LTB, plotei depois do rompimento da LTB, plotei a VWAP no fundo e o preço voltou a testar ela, subiu, voltou a testar ela, subiu, voltou a testar ela, subiu. Por quê? Alguém se posicionou nesse fundo aqui após o rompimento dessa LTB. Então, estrategicamente, a gente consegue identificar uma região de fundo ou uma região de topo onde o preço vai respeitar depois do rompimento de uma estrutura de baixa ou de uma estrutura de alta. Identificou essa região, depois que ele rompeu a região, você plota uma VWAP no fundo ou no topo e o preço voltar a testar ela, você encontra seu gatilho. Aqui nós encontramos através do volume. O preço voltou a testar sem volume, a gente comprou. Mas vejam que só pegando a operação aqui, ela tocando aqui na VWAP, já poderia fazer uma compra, como o preço subiu. Ó. Aqui na nossa operacional é muito mais seguro quando o preço testa sem volume de venda. Mas você poderia pegar a operação já no teste da VWAP. Beleza? Então é isso aí, galera, que eu queria mostrar para vocês como é que se identifica uma região de fundo através da VWAP e do rompimento de uma estrutura de alta ou de baixa, alinhado com suporte e resistência. Um operacional bem simples que é muito eficaz. Beleza? E olha o que aconteceu depois, galera. Ó, preço respeitando aqui ainda a nossa VWAP, fez falso rompimento dela e o preço simplesmente subiu. E aqui nós teríamos um gatilho para comprar, porque o preço volta a testar aqui, ó, não tem volume vendedor, testando o nosso suporte. Que esse suporte aqui foi criado quando a gente identificou essa região de fundo, ó. E olha lá o que aconteceu. O preço subiu com tudo. Depois que apareceu o fluxo comprador, a gente entraria comprado, ó, e seguraria esse trade lá em cima. Beleza? Então é isso aí, galera. Valeu. Falou.